Havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da primeira Câmara. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros, Zé Ricardo Pereira Cabral, Ronaldo Chadid, o representante do Ministério Público de Contas, procurador de Contas, Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Em discussão, ato no sede da sessão ordinária da primeira Câmara, realizada no dia 19 de abril de 2016. Em não havendo quem queira impugná-la, dou-a por aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões, para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Processos sobre a relatoria do conselheiro Zé Ricardo Pereira Cabral, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo diário oficial eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulto ao conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se houver algum destaque. Senhor presidente, em bloco, a exceção do processo de número 3.400, processo referente ao convênio número 20 do Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização do Magistério de Mundo Novo, que solicito que seja retirado de pauta para reexame, devendo voltar ao meu gabinete. Deferido. Nobre conselheiro. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, conselheiro Gerson Domingos, ilustre relator, conselheiro José Ricardo Cabral, conselheiro integrante da primeira Câmara, Ronaldo Chadid, aqui presente. Em todos os processos a cargo do conselheiro José Ricardo, a Procuradoria mantém os pareceres emitidos. Com a palavra, o conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios de votos. Senhor presidente, os processos sob a minha relatoria na pauta de hoje são os seguintes. Iniciando pelo de número 16.999/2014, referente ao procedimento licitatório do município de Sidrolândia e tendo como titular o senhor Ari Basso. Eu declaro regular os procedimentos licitatórios realizados pela Administração Municipal de Sidrolândia por meio do pregão presencial número 75 de 2014. Processo 17.170 refere-se ao contrato número 55 do município de Jataí e tendo como titular o senhor Arilson Nascimento Targino. Declaro a regularidade dos atos administrativos de licitação realizada por meio do convênio número 49 e declaro a irregularidade dos atos administrativos da firmação do contrato administrativo número 55, de 2014, pela falta de apresentação de cópia da nota de empenho de despesa no valor total da contratação. Aplico multas ao titular acima nominado nos valores e pelos fundamentos seguintes. 50 fermes pela infração decorrente da irregularidade descrita acima e 50 pelo desatendimento ao objeto da intimação. Processo 154 refere-se à nota de empenho número 1457, emitida pelo município de Nova Andradina e tendo como titular o senhor José Gilberto Garcia. Declara a regularidade dos atos administrativos relativos à contratação instrumentalizada na nota de empenho de despesa número 1457 e a execução financeira da contratação. Aplico multa no valor equivalente a 30 fermes ao titular acima nominado pela infração relativa à remessa intempestiva ao tribunal da cópia da nota de empenho em questão. Processo 14.664. Trata-se do contrato número 46/2014 do município de Fátima do Sul e tendo como titular o senhor Eronivaldo da Silva Vasconcelos Júnior. Declara a regularidade dos atos administrativos relativos à licitação realizada por meio do pregão presencial número 14/2014, a formalização do contrato administrativo, bem como a execução financeira da contratação. Aplico multa no valor equivalente a 30 fermes ao titular acima nominado pela infração relativa à remessa intempestiva ao tribunal de cópia do contrato administrativo número 46. Processo 10.104, contrato número 100/2014 do município de Maracaju, e tendo como titular o senhor Maurílio Ferreira Zambuja,
Eu declaro regular o procedimento licitatório realizado por meio do pregão presencial número 37/2014, bem como a formalização do contrato. Declaro irregular a formalização do termo aditivo número 1/2014, tendo em vista a ausência de parecer jurídico, e aplico multa ao senhor Maurílio Ferreira Zambuja no valor equivalente a 30 UFEMs, em razão da infração descrita. Processo 10.324. Trata-se do contrato número 24/2015, do Fundo Municipal de Saúde de Rio Brilhante, titular a senhora Anália Cristina Queiroz Couto. Julgo regular o ato administrativo de formalização do contrato, porém aplico multa no valor equivalente a 6 UFEMs à titular acima nominada pela infração relativa à remessa intempestiva ao Tribunal de cópia do contrato administrativo número 24. Processo 10.351, trata-se do contrato número 33/2015, do município de Sidrolândia e tendo como titular o senhor Ari Basso. Declaro regulares os atos administrativos de licitação realizado por meio do pregão presencial número 9/2015 e de formalização do contrato. Aplico multa ao titular acima nominado no valor equivalente a 1 UFEMs pela falta de remessa tempestiva ao Tribunal de cópia do contrato número 33/2015. Processo 10.683. Refere-se ao contrato número 24/2014, do município de Fátima do Sul, e tendo como titular Eronivaldo da Silva Vasconcelos Júnior. Declara a regularidade dos atos administrativos relativos à licitação realizada por meio do pregão presencial número 4, bem como a formalização do contrato administrativo. Aplico multa no valor equivalente a 30 UFEMs ao titular acima nominado pela infração relativa à remessa intempestiva ao Tribunal de cópia do contrato administrativo número 24. Processo 11.177, trata-se do contrato número 32/2014 do município de Nova Alvorada do Sul e tendo como titular o senhor Juvenal de Assunção Neto. Declara a regularidade dos atos administrativos relativos à licitação realizada por meio do pregão presencial número 14, à formalização do contrato administrativo e do termo aditivo número 1/2014, bem como a execução financeira da contratação. Aplico multas ao titular acima nominado nos valores e pelos fatos seguintes: 3 UFEMs pela remessa intempestiva ao Tribunal de cópia do contrato administrativo número 32 e 1 UFEM pela remessa intempestiva ao Tribunal de cópia do termo aditivo número 1. 1 UFEMs. Continuando, temos o processo de número 12.404/2015, contrato número 34/2015 do município de Itaporã, titular Sr. Wallace Gonçalves Milfonte. Julgo regular os atos administrativos de licitação realizada por meio do pregão presencial número 7/2015 e de formalização do contrato administrativo. Entretanto, aplico multa ao titular acima nominado no valor equivalente a 30 UFEMs pela remessa intempestiva ao Tribunal de cópia do contrato em questão. A seguir, temos os seguintes processos: 11.499, 11.666, 11.671, 7.561, 7.559, 8.330, 8.323, 12.311, 12.292, 12.303, 15.553, 15.552, 15.742, 15.743 e 20.090. Eu declaro regulares em todos esses processos os procedimentos de formalizações dos contratos. Processo 12.516, contrato número 21 da Secretaria Municipal de Promoção da Cidadania de Corumbá, e tendo como titular a senhora Maria Lúcia Ortiz Ribeiro, eu declaro regular os procedimentos de formalização do termo de rescisão do contrato número 21, bem como da execução financeira da contratação. Processo 1254. Cuida do contrato número 1/2011 da Secretaria Municipal de Finanças e Administração de Corumbá, sendo o titular o senhor Daniel Martins Costa. Declara a regularidade da formalização dos termos aditivos
números 1, 2, 3 e 4, bem como do termo de apostila número 1 e da execução financeira da contratação. Processo 55.867. Trata-se do contrato número 13/2011 da Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá, tendo como titular o senhor Lauter da Silva Serra. Julgo regular a formalização dos primeiro e segundo termos aditivos ao contrato, bem como a execução financeira da contratação. Processo 15.423, contrato número 6/2013, da Secretaria de Estado de Administração, titular a senhora Thier e Guti Viegas dos Santos. Declaro a regularidade da formalização dos primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto termos aditivos ao contrato. Processo 14.969. Trata-se do contrato número 113/2014, do município de Rio Brilhante, tendo como titular o senhor Sidney Foroni. Declaro a regularidade da inexigibilidade da licitação, da formalização do contrato, bem como da execução financeira da contratação. Processo 16.588. Cuida do contrato número 18/2014, do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, e tendo como titular o senhor Carlos Alberto Negreiros Saide de Menezes. Declaro a regularidade da licitação, da formalização, bem como da execução financeira da contratação. Processo 21.636, contrato de obra número 97/2012, do município de Iviema, titular o senhor Renato Pieretti Câmara. Declaro a irregularidade dos atos administrativos relativos à licitação realizada por meio da tomada de preços número 1/2011, tendo em vista a falta de remessa obrigatória ao Tribunal das ARTs do orçamentista. Declaro a regularidade dos atos administrativos relativos à afirmação do contrato de obra e aplico multa no valor equivalente a 80 UFERMES ao senhor Renato Pieretti Câmara, que exercia, à época dos fatos, o cargo de prefeito municipal de Iviema, pela irregularidade descrita. Processo 11.182, contrato de obra número 57/2014, do município de Jataí, titular senhor Arilson Nascimento Targino. Declaro a irregularidade dos atos administrativos relativos à licitação realizada por meio do convite número 33/2014, pela falta de envio ao tribunal das cópias dos seguintes documentos. Primeiro, comprovante da fixação da carta-convite em local apropriado da sede da administração municipal licitante. Segundo, lei que estabelece o veículo oficial de divulgação dos atos administrativos do órgão. E terceiro, certidão negativa de débitos trabalhistas da empresa vencedora, no ato da licitação. E a outra falha é referente à formalização do contrato administrativo pela ausência da remessa ao tribunal das cópias dos seguintes documentos. Primeiro, relação detalhada das pontes contempladas com a aplicação do material objeto da aquisição e nota de empenho das despesas. Por isso, aplico multas ao senhor Arilson Targino nos valores e pelos fatos seguintes. 150 UFERMES em face das irregularidades ora apontadas e 50 UFERMES pela infração decorrente do não atendimento ao objeto da intimação. Em todos os processos aqui relatados, senhor presidente, pela comunicação do resultado nos termos da Lei Complementar número 160 e do Regimento Interno do Tribunal de Contas. É como voto, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação da forma regimental. Como vota o conselheiro Ronaldo Chadid? Com o relator. Também acompanho o relator. Aprovado por unanimidade o expediente. Os processos sobre a relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o conselheiro relator. Se deseja relatá-los em bloco, ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente, na oportunidade solicito a retirada do processo 4.568/2013 para reexame. Referido, conselheiro. Com a palavra o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres.
Senhor conselheiro relator Ronaldo Chadid, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres, à exceção do processo TCMS número 10.083/2014, referente ao pregão presencial número 10/2014, realizado pela Prefeitura Municipal de Alcinópolis, com o objetivo da prestação de serviços de transporte escolar para alunos da zona rural do município. Inicialmente, este Ministério Público de Contas, com fundamento nas considerações lançadas pela equipe técnica, opinou pela ilegalidade e irregularidade do procedimento licitatório em apreço, em razão da ausência de cópia da certidão de irregularidade por infrações graves e gravíssimas do condutor Vilmar Ferreira dos Santos, bem como de cópia da apólice de seguro para o transporte de passageiros em nome das empresas vencedoras do certame. Após a manifestação deste órgão ministerial, foi proferido por Vossa Excelência o despacho saneador constante de peça 37, determinando, naquela oportunidade, a intimação do jurisdicionado para a apresentação de sua defesa acerca das falhas destacadas na instrução processual, em atendimento à referida intimação originada por Vossa Excelência. O jurisdicionado, responsável pelo município, compareceu perante a Corte Fiscal, encaminhando as justificativas e documentos constantes da peça 42, os quais atendem às disposições legais pertinentes ao assunto, sanando as irregularidades anteriormente apontadas. Em virtude da remessa dos documentos acima mencionados, os quais não foram oportunamente apreciados por esta Procuradoria, o parecer anteriormente exarado restou prejudicado, uma vez que, naquela ocasião, citados documentos não haviam sido encaminhados ao Ministério Público de Contas. Nessa circunstância, analisando atentamente os novos documentos apresentados pelo jurisdicionado, esta Procuradoria de Contas constata que, de fato, as irregularidades foram devidamente regularizadas, razão pela qual retifica integralmente o seu parecer, opinando pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório em apreço, com fulcro nas disposições constantes do inciso 1º, artigo 59, da Lei Complementar número 160/2012, combinado com o artigo 120, inciso 1º, e artigo 122, ambos do Regimento Interno, aprovado pela Resolução Normativa TCMS número 76/2013. É o parecer que, ora, retificamos, e os demais ratificamos integralmente. Com a palavra, o conselheiro Ronaldo Chadid, relator das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheiro Gerson Domingos, senhor conselheiro José Ricardo Pereira Cabral, senhor representante do Ministério Público de Contas, Dr. João Antônio de Oliveira Martins Júnior, e servidores desta Corte de Contas. Processos a cargo deste conselheiro são os seguintes. Inicialmente, o de número 4.454/2015, referente às contas do convênio número 1/2013, celebrado entre o município de Corumbá com recursos do Fundo Municipal de Investimentos Sociais e a Oficina Mãos Amigas Santo Antônio de Pádua, visando ao repasse financeiro para a realização do projeto Oficina das Famílias, no valor de R$ 73.341,94. Com fundamento nas disposições legais indicadas na proposta de julgamento, acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto para que as contas apresentadas sejam declaradas regulares. Voto também pela declaração de regularidade das contratações examinadas nos próximos 18 processos. Processo 10.991/2014, formalização, primeiro termo aditivo, execução do contrato administrativo 112/2014, celebrado entre o município de Sonora e a empresa comercial cirúrgica Rio Clarense Limitada, para aquisição parcelada de medicamentos da farmácia básica,
no valor de R$ 122.302. Processo 12.410/2015, formalização do contrato 76/2015, celebrado entre o município de Sonora com recurso do Fundo Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Assistência Social e a microempresa GTR Gonçalves e Companhia Limitada, para aquisição de materiais de construção no valor de R$ 121.707,07. Processo 11.485/2014, formalização contratual, primeiro termo aditivo, execução financeira do contrato administrativo 148/2014, celebrado entre o município de São Gabriel do Oeste, com recurso do Fundo Municipal de Saúde e a empresa Hospifar Indústria e Comércio Produtos Hospitalares Limitada, para aquisição de medicamentos no valor de R$ 86.755,36. Processo 17.039/2014, formalização contratual, primeiro e segundo termos aditivos, execução financeira do contrato 138/2014, celebrada entre o município de Sonora e a microempresa Valdinei Vieira dos Santos, para aquisição parcelada de gêneros de alimentação e hortifruti grangeiros, no valor de R$ 104.901,10. Processo 15.381/2013, procedimento de inexigibilidade de licitação, formalização contratual e primeiro e segundo termos aditivos ao contrato número 170/2013, celebrado pelo município de Bonito e a empresa Oi S.A., visando a contratação de serviços de acesso à internet no valor de R$ 179.516,40. Processo 12.801/2013, formalização contratual, primeiro termo aditivo, execução financeira do contrato administrativo 148/2013, celebrado entre o município de Bonito e a empresa Clínica MedCenter, para contratação de profissionais na área de saúde, no valor de R$ 283.680. Processo 13.550/2013, formalização do contrato administrativo número 1067/2013, celebrado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, com recurso do FUNGEC, e a empresa Safe System Informática S.A., visando a aquisição de 300 equipamentos de processamento de dados no valor de R$ 510 mil. Processo 1403/2014, formalização contratual, primeiro e segundo termos aditivos, execução financeira do contrato administrativo número 18/2014, celebrado entre o município de Sonora e a microempresa Carmen Bento Batista, para aquisição de material de expediente no valor de R$ 81.559,50. Processo 7.024/2015, procedimento licitatório tomada de preço número 4/2014 e a formalização do contrato número 3/2015, celebrado entre a Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul e a empresa Audilink e Companhia, auditores, para aquisição de serviços de auditoria independente no valor global de R$ 158 mil. Processo 8.565/2014, formalização e execução do contrato administrativo número 70/2014, celebrado entre o município de São Gabriel do Oeste, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social e a empresa de pequeno porte Tavares Soares Limitada, tendo como objeto a aquisição de gêneros alimentícios no valor de R$ 84.421,20. Processo 4.804/2013, formalização e execução financeira do contrato administrativo número 18/2013, celebrado entre o município de Bodoquena, com recursos do Fundo Municipal de Saúde e a microempresa Valfrido A. Araújo Ferreira, para aquisição de serviços médicos no valor de R$ 264 mil. Processo 5.923/2015, formalização do contrato número 9/2015, celebrado entre o município de São Gabriel do Oeste com recurso do Fundo Municipal de Educação e a empresa de pequeno porte Luiz Carlos Transportes Limitada, para a prestação de serviços de transporte escolar, no valor de R$ 514.143,80. Processo 18.199/2014, formalização contratual, primeiro termo aditivo e execução financeira do contrato 178/2014, celebrado entre o município de São Gabriel do Oeste, por intermédio do Fundo Municipal de Educação e a empresa de pequeno porte Luiz Carlos Transporte Limitada,
para a prestação de serviço de transporte escolar no valor de R$ 95.075,64. Processo 20.515/2014, formalização e execução do contrato administrativo número 1124/2013, celebrado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, com recurso do FUNGEC, e a empresa Ingram Microtecnologia Informática Limitada, tendo como objeto a aquisição de equipamentos e programas para o armazenamento e processamento de banco de dados, no valor de R$ 2.369.998,79. Processo 8.832/2014, execução financeira do contrato administrativo número 71/2014, celebrado entre o município de Sonora e a microempresa Ar e Vale Companhia Limitada, para aquisição de camisetas promocionais, jalecos e lençóis, no valor de R$ 100.156. Processo 9.475/2013, formalização do primeiro, segundo e terceiro termos aditivos, execução financeira do contrato administrativo número 13/2013, celebrado entre o município de Dois Irmãos do Buriti e a empresa CRS Matsuda Alimentos Limitada, para aquisição de alimentos no valor de R$ 168.773,85. Processo 5.024/2014, procedimento licitatório, tomada de preço número 67/2013, e a formalização do contrato administrativo número 34/2014, celebrado entre a Sanesul e a empresa construtora Ilha Grande Limitada, visando a substituição de rede primária e secundária do sistema de abastecimento de água de Bataguaçu, no valor de R$ 983.643,74. E processo 12.753/2015, procedimento licitatório, tomada de preço número 2/2015, e a formalização do contrato 72/2015, celebrado entre o município de Sonora e a empresa Groen Engenharia e Meio Ambiente Limitada, para execução de serviços especializados em assessoria técnica em saneamento básico para fins de regularização ambiental da área classificada como lixão e elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, no valor de R$ 258.532. Os próximos 5 processos tratam de contratações públicas que, a despeito de terem sido realizadas em conformidade com as normas legais pertinentes, tiveram documentos remetidos intempestivamente à fiscalização deste Tribunal de Contas, razão pela qual acompanho os pareceres do Ministério Público de Contas e voto para que sejam declaradas regulares com ressalva, propondo aplicação de multa aos responsáveis, nos termos regimentais e na forma do provimento número 2/2014 da Corregedoria deste Tribunal de Contas. São os processos 10.083/2014, referente ao procedimento licitatório e pregão presencial número 10/2014, deflagrado pelo município de Alcinópolis, para a contratação de serviços de transporte escolar no valor de R$ 153.200. Neste processo, o representante do Ministério Público de Contas retificou o parecer exarado pelo parquê em outra oportunidade. E, tendo conferido que as irregularidades suscitadas naquela oportunidade foram devidamente sanadas, opinou, retificando o parecer pela regularidade e legalidade. Portanto, acolhendo o parecer do Ministério Público de Contas, mas considerando que houve demora na remessa desse processo, estamos propondo a multa ao prefeito municipal, senhor Ildomar Carneiro Fernandes, em valor correspondente a 30 UFERMs. Processo 2258/2013. Formalização contratual, primeiro termo aditivo, execução financeira do contrato administrativo número 31/2014, celebrado entre o município de Anastácio e a microempresa Santiago Fernandes da Silva, para aquisição de serviços de transporte escolar no valor de R$ 217.963,20. Multa ao prefeito municipal, senhor Douglas Melo Figueiredo, em valor correspondente a 15 UFERMs. Processo 3.221/2015, referente à formalização do contrato número 154/2014,
celebrado entre o município de Alcinópolis e a empresa Grazia Indústria e Comércio de Imóveis Eletrodomésticos Limitada, para aquisição de materiais permanentes no valor de R$ 92.732. Multa ao prefeito municipal, senhor Ildomar Carneiro Fernandes, em valor correspondente a 30 UFERMs. Processo 20.322/2014, procedimento licitatório, convite número 8/2013, formalização e execução financeira do contrato administrativo número 8/2013, celebrado entre a Câmara Municipal de Aquidauana e a empresa Ferros Capinelli Advogados Associados, para prestação de serviços de assessoramento técnico e jurídico, no valor de R$ 62 mil. Multa à presidente da Câmara Municipal de Aquidauana, senhora Luzia Eliette Flores Louveira da Cunha, em valor correspondente a 30 UFERMs. E, por último, o processo 19.836/2014, referente ao procedimento licitatório tomado de preço número 16/2013 e a formalização do contrato administrativo número 36/2013, celebrado entre o município de Corumbá e a empresa de pequeno porte Eliane Boinan Limitada, para a execução de obra de recuperação de galeria, restauração de calçadas e recuperação de pavimento, no valor de R$ 765.841,80. Multa ao secretário municipal de Infraestrutura, Habitação e Serviços, senhor Luiz Mário Presa Romão, em valor correspondente a 14 UFERMs. Nos processos com aplicação de multa, voto pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento ao FUNTEC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento nos autos no mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial, em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados nos termos regimentais. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como voto o conselheiro José Ricardo Pereira Cabral? Acompanho o relator. Acompanho o relator. Aprovado por unanimidade o expediente. Os processos sobre a relatoria dos conselheiros, quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo diário oficial eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, os quais relatarei em bloco. Com a palavra o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor conselheiro presidente, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres. Passo a relatar meus relatórios e votos. Senhores conselheiros, Zé Ricardo Pereira Cabral, conselheiro Ronaldo Chadid, nosso representante do Ministério Público, doutor João, servidores dessa casa, iniciando pelos 4 processos de prestação de contas dos convênios adiante listado, do processo 6.540/2013 do convênio número 22/2011, concedido pela Prefeitura Municipal de Carapó à entidade Hospital Beneficente São Mateus, titular Mateus Palma de Farias, do processo 4.922/2014, do convênio número 1/2013, concedido pelo Fundo Municipal de Assistência Social de São Gabriel do Oeste, à entidade Obra Coping Estadual de Mato Grosso do Sul, titular Sônia Monteiro Candeloro, do processo 787/2014, do convênio 25/2013, concedido pela Prefeitura Municipal de Camapuã, à entidade Sociedade de Proteção à Maternidade e à Infância de Camapuã, titular Marcelo Pimentel do AILIB, e do processo 11.896/2015, do convênio número 14/2014, concedido pela Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, à entidade Conselho Municipal de Segurança de Chapadão do Sul, titular Luiz Felipe Barreto de Magalhães, declarar regulares e aprovadas todas as 4 prestações de contas dos convênios acima identificados. No processo 5.015/2013 do processo licitatório instaurado na modalidade de pregão presencial número 9/2012, pela Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul, empresa de pequeno porte, participantes L. Lima Eletrônica, Informática e Refrigeração Limitada, Aqua Life Comercial Limitada e a empresa RIG Resolution HR Locação e Venda de Sistema de Multimídia Limitada, CJ Tec Comércio e Serviços de Informática Limitada e GS Eletrônica Limitada, titular André Luiz Câncer. Declarar regular e com ressalva a fase de licitação realizada na modalidade de pregão presencial, com a recomendação inserida no voto,
e, após comunicado o resultado desse julgamento, os interessados encaminharam o processo à terceira inspetoria para acompanhar as etapas de formalização dos contratos e das suas consequentes execuções financeiras. No processo 20.650, de 2014, do processo licitatório realizado na modalidade de pregão presencial de número 59, de 2013, instaurado pelo Fundo Municipal de Saúde de Coxim, titular Rogério Márcio Alves Souto, declarar regular com ressalva a etapa de licitação realizada na modalidade de pregão presencial. Segundo, a aplicar multa de 30 ofermes ao titular acima nominado, motivado na intempestividade da remessa de documentos para exame desta Corte de Contas. Terceiro, após comunicado o resultado desse julgamento, os interessados remeteram o processo à equipe técnica para acompanhar as fases de formalização contratual e de execução financeira da despesa. Do processo 17.943, de 2013, processo licitatório realizado na modalidade de pregão presencial, de número 39, de 2013, instaurado pela Prefeitura Municipal de Araguari, empresas credenciadas Mercodiesel Comércio de Peças Automotivas e Serviços Limitada, Autopeças Roquete Limitada, Dimac Comercial Campo Trate Limitada e a empresa de pequeno porte Auto Center Mercepeças Limitada, titular Wagner Gomes Vilela. Declarar irregular a fase de licitação realizada por modalidade de pregão presencial, aplicar multa de 50 ofermes ao titular acima nominado pelo não encaminhamento de documento solicitado para instrução do processo e, após comunicado o resultado desse julgamento, os interessados remeteram o processo à terceira inspetoria para acompanhamento e análise das etapas de formalização dos contratos e das suas execuções financeiras. No processo 24.496, de 2012, processo licitatório instaurado na modalidade de pregão presencial, de número 12, de 2012, pela Prefeitura Municipal de Figueirão e a microempresa vencedora Cooperativa de Transportes de Figueirão, Elito Rodrigo Fernandes, titular Getúlio Furtado Barbosa, prefeito à época, e Neilo Souza da Cunha, prefeito atual. Primeiro, declarar irregular a fase de licitação realizada na modalidade de pregão presencial, em fase do que não encaminhamento pelo titular da época de documentos de apresentação obrigatória, bem como em função dos encaminhamentos pelo atual prefeito, pelo atual titular, de resposta à notificação fora do prazo concedido, e aplicar multa de 50 ofermes ao titular acima nominado, ex-prefeito Getúlio Furtado Barbosa, e de 15 ofermes ao atual titular, senhor Neilo Souza da Cunha, motivado nas suas práticas de anomalias acima apontada. No processo 9.656, de 2013, do processo licitatório instaurado na modalidade de pregão presencial, número 6, de 2013, pelo Fundo Municipal de Saúde do município de São Gabriel do Oeste, titular Adão Unírio Rolim e Frederico Marcondes Neto, declarar regular com ressalva a fase de licitação realizada na modalidade de pregão presencial, tendo em vista a constatação de ausência de certidão negativa de débito perante o INSS em relação à microempresa participante do certame Cirúrgica MS Limitada. Aplicar multa de 30 ofermes ao senhor Adão Unírio Rolim, motivada na prática da anomalia acima mencionada, e encaminhar o processo à terceira inspetoria para analisar as subsequentes etapas de formalização do contrato e de sua execução financeira, depois de feitas comunicações aos interessados quanto ao resultado desse julgamento. No processo 3.217/2009 do contrato número 30/2009, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Mundo Novo e a empresa Dono Distribuidor de Petróleo Limitada, titular Antônio Cavalcante, primeiro, declarar regulares as fases de formalização do primeiro e segundo termo aditivo do contrato, com ressalva quanto à intempestividade na remessa de documentos referentes ao segundo termo aditivo a esta Corte de Contas. Segundo, declarar regular a etapa de execução financeira da despesa contratual, com ressalva quanto à intempestividade na apresentação de resposta à intimação por parte do ordenador de despesa e a consequente ausência de justificativas com relação às irregularidades apontadas.
Terceiro, aplicar multa de 50 UFERMs ao titular acima nominado, motivado na prática de falhas apontadas nos itens 1 e 2, supra com a recomendação inserida no voto. No processo 4.551/2013, do contrato número 2/2013, celebrado entre a Câmara Municipal de Jaraguari e a microempresa EC Taveira Consultoria Administrativa, titular Edivaldo Jerônimo Soares, declarar irregular a fase de licitação realizada na modalidade de convite, declarar regular a etapa de formalização do contrato e irregulares as fases de formalização dos termos aditivos, em virtude das suas remessas intempestivas para exame desta Corte de Contas, bem como pelo não encaminhamento de documentos de apresentação obrigatória. Terceiro, aplicar multa de 80 UFERMs ao titular acima nominado, sendo de 30 UFERMs pela remessa intempestiva de documentos do termo aditivo e de 50 UFERMs pelo não encaminhamento de documentos de apresentação obrigatória. E, finalmente, após comunicado o resultado desse julgamento aos interessados, encaminhar o processo à terceira inspetoria para análise da fase de execução financeira da despesa contratual. Nos próximos 7 processos de contratos ordinários e de obra, nos quais foram examinadas as etapas de licitações realizadas na modalidade de pregão presencial, de concorrência, de dispensa de licitação e de tomada de preço, bem como das formalizações dos respectivos instrumentos contratuais. Sendo o processo 3.683/2013, do contrato número 185/2012, celebrado entre a Sanesul de Mato Grosso do Sul e a empresa H2L Equipamento e Sistema Limitada, titular José Carlos Barbosa, do processo 16.559/2014, do contrato 2.681/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Costa Rica e a empresa Pactual Construção Limitada, titular Valdeli dos Santos Rosa, do processo 12.855/2014, do contrato no 111/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Água Clara e a empresa Sanches Aquino Construtora Limitada, titular Silas José da Silva, do processo 12.305/2013, do contrato 144/2013, celebrado entre a Sanesul de Mato Grosso do Sul e a empresa Campo Terra Construtora Limitada, titular José Carlos Barbosa, do processo 14.646/2014, do contrato 136/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Paranaíba e a empresa de pequeno porte Staffline Sistema Limitada, titular Diogo Robalim de Queiroz, processo 15.844/2014, contrato de obra número 3.960/2014, celebrado entre o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul e a empresa de pequeno porte C3 Engenharia Eireli, titular Carlos Henrique dos Santos Pereira, e do processo 14.279/2014, do contrato 106/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo e a empresa Delta Desenvolvimento de Engenharia Limitada, titular José Domingues Ramos, declarar regular as fases examinadas nos contratos acima identificados e, após feitos os avisos de estilo aos interessados, retornar os processos, respectivamente, à terceira inspetoria e à Inspetoria de Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente, para análise das etapas de execuções financeiras das correspondentes despesas. No processo 8.559/2013, do contrato 125/2013, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Alcinópolis e a empresa Campai Motors Limitada, titular Ildomar Carneiro Fernandes, primeiro, declarar regular a fase de licitação realizada na modalidade de pregão presencial. Segundo, declarar regular com ressalva a etapa de formalização do contrato em vista da intempestividade da remessa dos documentos para exame desse Tribunal de Contas. Terceiro, declarar regular a fase de execução financeira da despesa contratual e, finalmente, aplicar multa de 30 UFERMs ao titular acima nominado, motivado na falha mencionada no item 2 supra e recomendar ao atual prefeito do órgão a que evite incorrer na mesma anomalia aqui apontada. No processo 19.917/2014, do contrato número 20/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Brasilândia e a empresa de pequeno porte Tavares e Soares Limitada, titular Jorge Justino Diogo, declarar regulares as fases de licitação realizada na modalidade de pregão presencial e da formalização do contrato. Segundo, regular com ressalva
as etapas de formalização do primeiro e segundo termo aditivo em função de suas remessas intempestivas para exame desta Corte de Contas, e aplicar multa de 30 alfermes ao titular acima nominado, motivada na prática de falha apontada no item 2 sobre a recomendação inserida no voto. Nos próximos 4 processos e contratos, dos quais foram examinadas suas etapas de licitação sobre as modalidades de inexigibilidade de licitação e de pregões presenciais, de formalização dos contratos e dos seus termos aditivos e das respectivas execuções financeiras das despesas. Do processo 5.766/2015, do contrato 371/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Três Lagoas e a empresa de pequeno porte MR Telecomunicações e Serviços Limitada, titular Márcia Maria de Souza da Costa Moura de Paula, do processo 8.668/2013, do contrato número 6/2013, celebrado entre a Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul e a empresa Microstrategy Brasil Limitada, titular André Luiz Cânci, do processo 17.305/2014, do contrato 146/2014, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Água Clara e a empresa Safira Veículos de Peças Limitada, titular Silas José da Silva, e do processo 14.684/2013, do contrato de obra número 163/2013, celebrado entre a Sanesul de Mato Grosso do Sul e a empresa Prominas Brasil Equipamento Limitada, titular José Carlos Barbosa, declarar regulares as fases examinadas em todos os 4 contratos identificados nos processos acima listados. E, finalmente, no processo 76.776/2011, do contrato número 16/2011, oriundo de licitação realizada na modalidade de tomada de preço, celebrado entre a Câmara Municipal de Maracaju e a empresa Gilitar Propaganda e Marketing Limitada, titular Oclilane Sanches do Nascimento, declarar regular com ressalva a fase de formalização do primeiro termo aditivo em fase do seu encaminhamento intempestivo para exame desta Corte de Contas, e do terceiro termo aditivo, cuja publicação do seu extrato na imprensa oficial ocorreu tardiamente, e declarar regular a etapa de execução financeira da despesa contratual com as recomendações inseridas no voto. São os meus votos. Em discussão, os relatórios e votos desse conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota o conselheiro José Ricardo Pereira Cabral? Com o relator. Como vota o conselheiro Ronaldo Chadid? Com o relator. Aprovados por unanimidade o expediente. Encerrada a pauta de julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros e representantes do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Encerrada a fase das comunicações diversas, estando mais vendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária da primeira Câmara, convocando outra para dia e hora regimental. Está encerrada a presente sessão.